Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Horta. Eu emagreci 50 quilos depois de muito sofrimento, depois de fazer muita coisa errada, loucuras, e sem dieta, sem fórmula maluca, sem cirurgia, sem nada, assim. Sem remédio? Sem remédio, não teve nada disso. Simplesmente fazendo escolhas inteligentes. E aí eu fiquei tão feliz com a mudança que eu provoquei em mim, já são quase 4 anos que eu venho mantendo o peso que eu sempre sonhei. Eu criei o Movimento Change, que a gente vai falando para vocês um pouquinho aí, que tem esse objetivo de ajudar pessoas a emagrecer de 4 a 6 quilos por mês com muita alegria, com muita saúde e para sempre. Não é não, Júnia? Não é não? É isso aí. E na live de hoje, a gente vai falar como que você vai descobrir, né? A gente não vai falar, você vai descobrir como que alguns alimentos podem estar sabotando o seu processo de emagrecimento, né? A gente acha assim... Ai, gente, eu tô falando por experiência própria, né? Depois de inúmeras tentativas de emagrecer, eu fiz muita loucura mesmo, muita coisa errada. E assim, eu tô no YouTube também, tá, gente? A gente chegou chegando, hein? Eu já encarava um processo de mudança, né? De dieta, aquela coisa de sofrimento, já sofrendo, já pensando que eu ia ficar sem comer as coisas que eu gostava, sabe? Fazia aqueles esforços gigantescos e ia naquela esperança, será que vai funcionar? Será que vai funcionar dessa vez? E aí eu começava a substituir os alimentos, achando que aquilo estava me ajudando. E qual era a surpresa quando eu via que no final, né, no processo, não estava me ajudando, estava atrapalhando, né, Ju? É uma coisa assim, a gente fica buscando, achando que o milagre está nas outras coisas e não na gente, né? Eu acho assim, né, que eu fazia esforços gigantescos, deixava de comer o que eu gosto, substituindo por outras coisas, gastava muito mais dinheiro e não era esse o caminho para o emagrecimento que eu tanto sonhava. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os 9 alimentos mágicos, né? Que a gente fica pensando, a gente usa pensando que vai ajudar e, na verdade, sabotam o nosso processo de emagrecimento. E o primeiro deles, que eu vou puxar aqui, hein, Nutri, é a barrinha de cereal. Gente, quantas vezes eu escolhi uma barrinha de cereal de lanche, né? Assim, tava com vontade de comer um doce, tava com fome. Ai, vou comer uma barrinha de cereal, porque barrinha pode, né? Barrinha super saudável. E escolhi uma daquelas assim, com chocolate, né? Delícia. Não, barrinha pode. Nem olhava rótulo, nem sabia, gente, o que estava escondido ali, que podia ter açúcar escondido, que podia ter um monte de ingredientes que não faz bem pra gente, né, Nutri? E aí eu queria te perguntar, barrinha de cereal pode ou não pode? O que acontece, né? Que a gente percebe, eu percebo isso muito no consultório, e isso é um erro muito recorrente, que muitas vezes a pessoa, né, gente, você quer emagrecer, você está com foco, você está com pique, você está tentando fazer tudo certo, e você acredita que está fazendo tudo certo, igual a Lu falou, você começa a substituir alguns alimentos que talvez você goste mais por outros que você acredita que vão ser melhores. E aí, a ideia é exatamente essa. Será que eles são melhores mesmo? Será que não são eles que estão atrapalhando todo esse processo? A barrinha de cereal é um deles, muito fácil. Porque o que acontece? Eu até comento, existem barrinhas e existem barrinhas. Claro. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma leva aí de barras de cereais que elas são mais naturais. Né? Elas não têm açúcar adicionado, elas não têm aquela glicose de milho adicionada, mas o que eu percebo é que a gente não pode escolher qualquer barrinha de cereal. Né? Aquela questão que a gente já falou numa live antiga, mas eu acho que é importante a gente sempre ressaltar, a gente precisa ler rótulos. Não adianta só você pegar a barrinha de cereal e ver lá assim, diet, ver lá, light.
Ah, Isso não funciona. Você tem que ver o que está lá dentro. Você tem que entender o que você está colocando para dentro do seu corpo. Porque muitas vezes o que vai ter numa barrinha de cereal, principalmente aquelas que são mais baratas, que estão na promoção. Quem é aqui de uhum. Belo Horizonte, passa na Araújo, né, que é uma farmácia grande, e lá na saída lá do lado do caixa tem várias barrinhas que ficam enroladas assim na promoção e já fica assim, pague duas e compre três, pague quatro e compre cinco. Aí você vai toda feliz que a barrinha, eu tô com vontade de tomar chocolate, mas eu tô de dieta, então eu não vou comer esse chocolate, eu vou comer a barrinha de cereal. Aí Aham. você vai lá na barrinha de cereal, compra essa da promoção, e aí muitas vezes você come mais de uma, porque ela é diet, porque ela é light, porque ela é pequena, Eu porque já ela ia foi falar isso. baratinha, né? Só que na hora que você vai olhar a composição dela, ela tem glicose de milho, ela tem açúcar invertido, ela tem melado, ou ela tem flocos de arroz em excesso, né? Isso tudo é carboidrato. Isso Isso aí. tudo vai virar açúcar no nosso sangue muito rápido. E açúcar no sangue em excesso, gente, vira gordura. E Gordura. gordura engorda. E aí você tá lá, toda fofa, acreditando que tá fazendo a dieta linda. E aí você tá com esse alimento mágico prejudicando todo o seu Exatamente. processo de emagrecimento. Né? É Então é incrível. triste porque você está lá fazendo um esforço, né? Você está tentando fazer, você foi lá, você escolheu, você brigou com aquela força de vontade sua, você não comeu o tal do chocolate ou até a tal da bala que você comeria em outro momento, só que você trocou 6 por meia 6 por dúzia. meia dúzia. E essas barrinhas, né, essas que eu tenho falado, que elas são mais, que tem um grau de carboidrato maior, que tem esses flocos de milho, ou flocos de arroz, ou o próprio açúcar invertido, ou a glicose de milho, que muitas vezes vocês vão ver que para ficar crocante, para ficar docinha, ela tem. Uhum. É, ela rapidinho, como ela vira glicose no sangue muito rápido, não é aquela barrinha que te dá aquela saciada. É uma barrinha que Tô daqui com meia hora você fome. está querendo comer de novo. É Então, ela vai verdade. estimulando aquela compulsão. Né? A gente tem que tomar cuidado. Agora, existem algumas barrinhas que são realmente melhores. Né? Elas não têm esse açúcar invertido, elas não têm maltodestrina, elas não têm a glicose de milho, porém, elas vão ter um pouco mais de aveia, ou de oleaginosas, ou de castanhas, de nozes, e mesmo elas sendo mais saudáveis e mais naturais, a gente tem que lembrar que elas também possuem calorias. Então, Claro. não é porque é uma barrinha saudável que ela está liberada. Né? Ah, essa barrinha a Nutri falou que ela gosta, porque olha aqui, eu tô lendo, não tem glicose de milho, não tem nada daqueles ingredientes que eu não entendo o que são, Uhum. mas é uma barrinha que tem caloria. Tá, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher a mais natural, mas eu não vou comer à vontade. Né? Claro. Então, isso a gente tem que tomar um cuidado. Eu custei aprender isso. Na época que começou a aparecer as barrinhas de cereais, elas eram aquela maravilha. E ela virou um coringa para muita gente. Né? E Aham. às vezes as pessoas realmente se perdiam nesse momento. Faziam um esforço ao longo do dia todo, chegava no final, chegava lá e falava assim: nossa, eu fiz tudo tão bonitinho e eu não emagreci nada. Ou nossa, eu emagreci 100 gramas, fiz tudo bonitinho. Aí o que acontece? Desiste, desanima e É, aí chuta o balde. Né? essa foi a minha vida. Bem-vinda à minha vida como ela sempre foi. Bem, o segundo alimento que eu quero falar aqui é o biscoito creme cracker. Gente, quem que nunca começou um plano, né? E tá ali falando assim, nossa, agora eu já encontrei a solução. Vou substituir o meu pão pelo biscoito creme cracker. Aí você fala, não tô mais comendo pão, mas eu tô comendo 4 bolachinhas de creme cracker. O dia que eu descobri, então, a bolacha de água e sal, gente, descobri o paraíso, porque eu achava uma delícia e não podia comer o tal do pão. Então eu me acabava na bolacha de água e sal, né? Quando falava assim, então, integral, diet. Mas era ali que eu comprava pacotes e pacotes.
outro erro enorme, não é, Nutri? Conta aí. Eu adoro essa da água e sal, do biscoito água e sal, então, eu adoro, porque muitas vezes quem é meu paciente sabe que eu pergunto sempre, depende se é a primeira consulta, se é a segunda, se é décima, se é milésima, eu sempre vou perguntar. Nossa, o que você comeu ontem? Me conta, deixa eu ver. E principalmente quando é a primeira consulta, a pessoa vem toda feliz e fala assim, não, ontem eu fui muito bonitinho, porque eu tomei uns, sei lá, comi alguma coisa no café da manhã e aí eu levei o biscoito água e sal para comer no meio da manhã. Maravilha. Gente, o biscoito água e sal, pensa, água e sal. Se fosse de água e sal, o mar ia ser um biscoitão. Né? Não tem condição do biscoito ser água e sal. O biscoito tem Já farinha. pensou? Desculpa, o biscoito tem farinha, gente. O biscoito tem farinha, o biscoito tem gordura trans, é ele que deixa aquele crocante, né? E essa gordura trans, ela inflama a gente, ela deixa a gente mais inchada e a farinha de trigo branca, principalmente, ela vira açúcar no sangue. Vira açúcar. E o açúcar, vou falar de novo, e o açúcar vira gordura. E aí, imagina ainda pior, porque você está lá toda bonitinha na sua dieta, porque a gente está falando aqui dos alimentos sabotadores da dieta. Então, você está lá, doida para emagrecer, o foco total, focada, indo no nutricionista ou no hino, seguindo a dieta da amiga ou fazendo o que for, mas está lá focada, firme. Levou os biscoitinhos creme cracker ou biscoito água e sal para você comer no meio da manhã, no meio do lanche da tarde. Vamos supor que seja no meio da manhã. Você tomou seu café da manhã lá pelas 7 horas da manhã. Um café da manhã regrado e tal. 10 horas da manhã, você já está com fome. Com fome. E aí, a sua taxa de glicose no sangue já está baixa. Na hora que você come um alimento, que seja o biscoito água e sal, que seja o biscoito creme cracker, mas que tem farinha branca, ele vai liberar esse açúcar no seu sangue muito rapidamente. Muito. E aí, ele faz o seu pâncreas liberar insulina muito rapidamente, que vai captar essa glicose muito rapidamente, vai baixar a taxa da glicose no seu sangue muito rapidamente, e muito rapidamente você vai ficar com vontade de comer uma outra coisa para aumentar a glicose no seu sangue de novo. O seu cérebro não quer saber se você quer emagrecer ou se você não quer emagrecer. Ele quer te proteger. Ele entende que a glicose está caindo muito rápido e ele fala, minha filha, vai comer alguma coisa. E aí é a tal da boca nervosa que eu chamo. Você começa a ficar compulsiva. Você começa a querer comer coisas que têm açúcar para poder liberar a glicose no seu sangue muito rápido. E quanto então, mais, gente, e quanto mais você come açúcar, mais você ciclo. quer. É um ciclo. Eu custei para entender isso mesmo. É incrível como que é verdade. Aí eu ficava achando que eu tinha algum problema, né? Eu não consigo emagrecer. Eu tô fazendo tudo tão direitinho. Ó, nem como pão, como bolacha, água e sal, né? Como barrinha de cereal. E o terceiro? E o terceiro? Levanta a mão aí. Quem nunca morreu de alegria quando viu no plano que a Nutri mandou que você pode comer um mix de castanhas. Ah, gente, mix de castanhas é vida. Eu ficava louca, eu falava, ai, gente, que alegria que eu posso comer mix de castanhas. Olha que tá escrito no meu plano. Só que o que acontecia, gente? Qual era o mix de castanhas que eu comia? Eu comprava já logo um pacotão, né, para garantir, tá ali. Qualquer lanche, qualquer fome, eu posso comer mix de castanhas. Então eu vou comer. Aí o que eu fazia, Ju? Olha bem. Ia pro cinema, tá? Hoje é dia de cinema. Ai, não posso comer pipoca, gente. Não posso comer pipoca porque eu tô seguindo direitinho o meu plano. Não posso comer pipoca. Então, vou levar meu mix de castanhas. E levava um pacotinho básico, assim, né? Porque a gente já compra logo maior para garantir de não faltar, né? Me acompanha aí, hein, Nutri? Me acompanha aí, gente, que eu tenho certeza que muita gente faz igualzinho. Aí eu ia pro cinema. Levava o meu pacotinho, feliz da vida, não comia pipoca, ficava toda orgulhosa que eu não comia pipoca, que eu amo. Um sofrimento ali, mas tudo bem, é para um bem maior. E levava. E ali no cinema você tá, né, Ju? Você não tá nem prestando atenção, E você come. Se tiver o meu saquinho lá de 150 gramas, se fosse de 300, eu ia comer do mesmo jeito. Porque você tá ali, na distração,
E vamos comendo. Aí você fica tranquilo, né? Ai, gordura boa. Não, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é gordura boa, pipoca. Comer pipoca. E olha bem que coisa, eu estava comendo calorias. E muito mais calorias do que um saco pequeno de pipoca. Qual é o problema, gente? A gente se programar para comer um saco de pipoca pequeno no cinema. Mas não, a gente já fica com aquela mentalidade do sofrimento e troca 6 por meia dúzia. Igual a Júnia falou, ia para o cinema, deixava de curtir um momento, comia muito mais e não emagrecia. Ah, não, eu tenho problema. Eu tenho problema. E eu não enxergava. Eu sempre fui uma pessoa que adoro receber gente, né? Adoro que venham na minha casa. Cada lugar que eu morava, um tanto de amigo novo, cada família maravilhosa que eu fui fazendo por esse mundão. O que eu fazia? Ah, vou fazer churrasco, né? Vamos fazer churrasco? Ah, não. Não posso comer churrasco, né? Vai ter aquele tanto de coisa, eu não posso. Mas mix de castanhas eu posso. E aí eu fazia um tanto de potinho, né? Um tanto de potinho de amendoim, de castanha. Ah, porque aquilo ali não tem problema não, gente, posso comer. E me acabava de comer naquilo. Me acabava e comia, e comia, e comia, mas não comia as outras coisas. Imagina. E aí, gente, o que acontecia? Eu não emagrecia. E ficava com aquela postura de vítima, de coitada. Gente, coitada de mim. Eu faço tudo direitinho, eu não como as coisas que tem. E eu não emagreço. Eu devo ter um problema. A vida inteira, Júnia. A vida inteira, gente. Eu passei achando que eu tinha um problema. E eu vivi em médico, eu vou descobrir. Dessa vez eu vou descobrir, eu devo ter algum problema. Que problema será que eu tinha? Eu custei a entender que quando a Nutri escreve lá 30 gramas de castanha, são 30 gramas de castanha. Eu tomei um amor pela balança de alimentos. Além de todo mundo sabe aqui que eu tenho um amor especial pela minha balança de banheiro, a minha balança de comida também, que ela me mostra ali, né? A quantidade. Não respeitar a quantidade, gente, é o maior erro que a gente pode fazer numa jornada, num processo de emagrecimento. Porque o que acontece, né? A gente está numa reeducação alimentar, porque eu não acredito em dieta, não acredito, não acredito, não acredito. Sofrimento, restrição, uma hora parte. Então, uma reeducação alimentar é você poder comer de tudo, né, Júnia? Na hora certa, na quantidade certa. Porque isso sim é sustentável para o resto da sua vida, né? E se tiver, e conto para vocês a verdade, se o pote de amendoim estiver lá na minha frente, eu vou comer mais. Então, uma das táticas maravilhosas é, colocar nas porçõezinhas que eu posso comer. E é aquilo ali. Aqui em casa é cheio de saquinho com as coisinhas. Mas é assim, simples essa regra, né, Ju? Nossa, a gente empolguei, né? A gente tem que criar, né, Lu? Eu acho que é isso que você falou mesmo. A gente tem que criar estratégias. Infelizmente, as castanhas, elas são esses sabotadores da dieta, meio que inocentes, né? Porque é exatamente isso que você falou. São gorduras boas, né? É um alimento saudável, é um alimento natural, né? Ele não vem de um processo industrializado, onde acrescenta química nele. Então, ele é muito bem-vindo, mas é isso mesmo. Ele é muito... primeiro, o volume dele é pequeno. Então, a gente acha que ele não vai dar aquela saciada que a gente espera. Segundo, que a gente tem essa questão muito de comer de forma mecânica. Né? Principalmente, essa questão do cinema que você falou é perfeita. Você está olhando para o filme, você não está nem percebendo o que você está comendo. Se você tiver um pacote de 30 gramas, você vai comer o de 30. Se você tiver o de 50, você vai comer o de 50. Se tiver o de 100, você vai comer o de 100. Se tiver o de 200, você vai comer o de 200. Exatamente. Porque cabe na barriga. Né? Mas você precisa comer? Não precisa. Então, eu acho que é essa questão que a gente tem que entender. E a estratégia é o mix. A porção ela tem que ser... você tem que fazer aquilo que a porção está falando. Né? Você tem que obedecer aquela quantidade. Porque... E a estratégia é essa mesmo. Comprei um saco lá de 200 gramas, ou hoje em dia a gente tem, né, a facilidade de comprar separado, a granel, então vou comprar 100 de cada, faço um mix com várias castanhas diferentes,
coloco no saquinho as 30 gramas e deixo o saquinho fechado. Se é um lanche que eu vou fazer um lanche, e é muito prático, esse lanche é ótimo, né? Eu posso levar ele para o trabalho, eu posso levar ele dentro da minha bolsa, então eu trabalho na rua, eu não sei aonde que eu vou parar, mas eu consigo livrar na roupa. Às vezes eu fico muito tempo no trânsito, no carro, é um lanche que dá para você manter no carro, mas você não pode deixar o pote, porque ele é facilmente comido dobro, triplo, quádruplo, porque é mesmo. Mas se a gente comer aquela quantidade, logo na hora que acaba, você fala, não, eu podia comer mais. Podia. Mas espera só mais um pouquinho. De repente a vontade passa, você fica saciada e é uma estratégia interessante porque você não chega faminta demais na próxima refeição, né? Então, sim, a gente tem que tomar cuidado para um alimento muito bom, de uma qualidade nutricional muito boa, não se tornar um sabotador por um erro de quantidade. Nossa, né? Foi meu companheiro por um bom tempo e olha que se a gente não ficar atento, é até hoje, né, Ju? Quem é que não gosta de ficar ali, ó? Ai, ai, ai. Refrigerante diet. Esse aqui eu tenho que... Eu sou réu confessa, gente. Sou réu confesso aqui. Porque até hoje é muito difícil para mim. Eu era uma pessoa sem medidas. Eu tomava refrigerante diet até na hora do café. É aquela coisa assim... é diet, né, Ju? É diet, pode. Hoje eu escutei uma ótima, que a minha paciência tá igual Coca-Cola. Antes era original, não, antes era light, depois era diet, agora é zero. Agora é zero. Mas essa coisa do refrigerante diet, né? Eu tenho, até hoje eu tenho problema. E eu cheguei à conclusão que é uma coisa que não me faz bem. E que não tem problema também, o dia que eu tiver com vontade de tomar, eu tomar um refrigerante diet. Eu não sou radical, Deus me livre. Mas eu cheguei a ponto, Júnia, de na Páscoa, as pessoas que fazem assim, eu tô na Páscoa, eu vou fazer na Quaresma, eu vou fazer um sacrifício, né? Vou ficar sem comer chocolate, vou ficar sem tomar cerveja. Eu falava que eu ia ficar sem tomar Pepsi Light. De tanto que eu amava. E na Páscoa, na hora do ovo de Páscoa, tinha uma latinha com laço de fita para mim. É muito complicado. Conta aí, Ju, por que o refrigerante diet faz tanto mal se ele é diet? Então, é exatamente isso, né? A gente fala assim, 0 caloria, vou tomar porque é 0 caloria. E aí a maioria das pessoas se viciam nisso, as pessoas não bebem nem água, né? Elas matam a sede com o refrigerante diet. A pessoa fala assim, eu não gosto de água, eu não consigo beber água. Então, assim, primeiro, refrigerante não é forma de hidratação, né? Segundo, a gente vai entender aí que o diet, normalmente, ele tem 2 tipos de adoçante na composição dele, que é a sacarina sódica e é o ciclamato de sódio. Esses 2 ingredientes, essas 2 substâncias, esses 2 tipos de adoçante, eles já foram, inclusive, proibidos nos Estados Unidos. Imagina, gente, os Estados Unidos é a terra do adoçante. Para ser proibido um adoçante lá, para conseguir realmente proibir o adoçante, imagina o mal que esse adoçante faz, que já é cientificamente comprovado. Né? Então, e pensa comigo, olha, sacarina sódica, ciclamato de sódio, sódio é sal, sal puxa água, sal engorda a gente, incha, coloca água e a gente fica inchada. Então, são adoçantes salgados que aumentam muito a nossa composição de sódio no corpo e, a médio e longo prazo, pode ser até um gatilho para uma hipertensão. Outro fator é que a gente tem, as papilas gustativas, a gente tem receptores para o açúcar, mas a gente também tem receptores para o adoçante. E aí você toma aquela substância, aquele refrigerante, que é docinho, mas que é 0 caloria, mas ele manda via neurotransmissor uma mensagem lá para o seu cérebro, que ele entende que está vindo uma coisa doce e ele pode liberar, inclusive, insulina para isso. Olha aí. E aí a gente começa aquele ciclo de novo, né? E você começa a ficar com vontade de comer outra coisa. Ele desperta uma fome ainda maior.
Então, é um perigo essa questão de falar assim, ah, o refrigerante é zero, eu posso. E aí, se a gente for pensar, aí eu nem vou falar da parte de engordar, mas aí eu vou falar uma parte que é pesada, porque se for daqueles refrigerantes mais escuros, como a Coca-Cola e a Pepsi, ela tem um corante caramelo, que é um corante cancerígeno. Então, quer dizer, você está se enganando, acreditando que, não nutre, mas antes eu tomava só refrigerante normal. Agora eu tomo refrigerante zero. E a sua celulite melhorou? A sua gordurinha melhorou depois que você trocou o refrigerante normal pelo zero? Não, né? A gente não conta só caloria. A gente precisa sim, claro, ter um parâmetro. Eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter balanço energético negativo. Claro. Eu preciso gastar mais e consumir menos. Mas eu não posso deixar o meu corpo inflamado. Porque senão o meu metabolismo fica lento, ele não responde, e mesmo eu consumindo muito pouca caloria, eu fico naquele platô, eu não consigo desenvolver. E o refrigerante diet inflama o corpo. Então, a gente tem realmente que excluir ele da nossa vida. A gente acredita que a gente está fazendo um bem, mas não está. Não estamos, né? Não. Ai, mais um aprendizado que eu demorei, mas eu aprendi. Eu aprendi. Graças a Deus. A gente pode emendar agora, já que a gente está falando de adoçante, né? Com o quinto alimento sabotador. O primeiro, barrinha de cereal. Segundo, biscoito creme cracker. O terceiro, mix de castanhas. O quarto, o refrigerante diet. E o quinto, os adoçantes, Júnior. Ô, Lu, deixa eu só responder aqui, ó. E a Coca dos Estados Unidos? A Coca Light dos Estados Unidos, porque lá eles não têm a Diet, né? Então, eles têm a Light. A Light, ela é com aspartame. Né? O aspartame é, sim, uma geração um pouco melhorada, né? Da sacarina sódica e do ciclamato de sódio. Mas a gente sabe que existe até algumas pesquisas relacionadas até algumas demências e tal, porque ela, quando ela é aquecida, e muitas vezes esses caminhões, né, que carregam o refrigerante, eles vão pelas estradas e tal, e fica batendo o sol, e muitas vezes os caminhões não são refrigerados, então ela chega bem quente no local onde ela vai ser refrigerada, e essa substância, o aspartame, quando ela é aquecida, ela se torna altamente tóxica. E aí, isso a longo prazo, alguns estudos, esse nos Estados Unidos, mostram que ele pode, como se ela estivesse destruindo a barra de mielina, que é a capa do nosso neurônio, que protege o nosso neurônio. E aí, por causa disso, tem algumas associações com algumas doenças de demência mesmo, né? Tipo Alzheimer, esclerose múltipla, Parkinson e tal. E aí, pelo lado do emagrecimento, a gente tem aquela relação do adoçante mesmo, né? Que via neurotransmissor, manda uma mensagem errada e o corpo entende aquilo e ele responde de uma forma errada também. Então, pode aumentar também a compulsão, sabe? Quando eu falo de adoçante, eu era uma pessoa muito viciada em adoçante. E não é 1, 2, 3 gotinhas, não. Era jato, sem dó. Eu falava, já que eu não posso açúcar, né? Tem que adoçar isso aqui. E jato. E eu ainda usava os adoçantes, né? Que não são os ideais, que hoje a gente tem alternativas aí. Eu vi que tem gente que perguntou do xilitol, do eritritol, do stevia, né? A gente vai fazer até uma live sobre... Porque é um assunto tão enorme, né, Ju? Que a gente tem que sentar para conversar mesmo sobre isso. Agora, eu tenho uma percepção com adoçante, a coisa mais louca. E quem me ajudou com essa percepção, quem me ensinou isso, foi essa Nutri aí. Porque eu tinha essa percepção que o adoçante não me fazia bem, que ele me inflamava. Porque quando eu comecei a testar, né, essa coisa do autoconhecimento no processo, na jornada mesmo de emagrecimento, é fundamental. É fundamental você parar e observar o que me faz bem e o que me faz mal. O que fez bem essa semana, que eu tive esse resultado, e o que não fez, porque essa semana não aconteceu nada. E é inacreditável.
eu tinha uma cisma com adoçante e era verdade. Ele me impedia de avançar. É fato, eu consigo provar por fatos e dados, porque como eu anoto tudo, como eu tiro foto das coisas que eu como, é fácil revisitar o dia e ver o que eu não estava fazendo certo, por que aquele resultado não estava bom. E eu tenho mania de tomar chá. Olha a minha caneca, gente, que linda. No momento, gente. Eu tenho mania de tomar chá o dia inteiro. E eu adoro chá mate com adoçante. É o único que eu tomo com adoçante, porque o resto eu já não uso mais. Nem o meu café que eu amava, não uso mais. Agora, é só eu tirar o adoçante, é só eu tomar outro chá, que a minha semana ela é muito diferente em termos de intestino funcionar, em termos de eu ficar mais lisinha, sabe? E não tem a ver isso, Ju? Tem demais. Então, depois deles veio o aspartame. A sucralose é uma geração melhor de adoçante, mas ela, assim como o aspartame, ela também se torna tóxica em altas temperaturas. Ela Aham. suporta uma temperatura maior do que o, por exemplo, para a gente fazer coisas na culinária, sabe? Se eu quiser fazer um mingau e colocar sucralose lá, se eu quiser fazer alguma coisa, um bolo, uma carne, alguma coisa quente, a sucralose é legal, né? Mas ela é melhor que o sacarinol, do que o Com glutamato de certeza. sódio, ela é melhor do que o aspartame. E aí, se a gente for para aqueles adoçantes um pouco mais naturais, que não passam por esse processo químico todo, que todas essas passam, a gente vai encontrar a estévia e a gente vai encontrar o eritritol. A estévia, né, é uma folhinha, muitas pessoas não suportam o sabor da estévia porque ela dá um amargo, e Amarguinho. aí as pessoas não gostam, realmente, principalmente no café e tudo. E o eritritol e a sucralose, eles vêm da beterraba, mas eles não liberam, não liberam aquela quantidade, a glicose no sangue como a cana-de-açúcar libera. E Uhum. também não dá cárie, não fermenta. Então, seria uma opção um pouco melhor. Mas pegando o gancho aí que você falou, Lu, é exatamente isso. Existem, principalmente hoje, nós temos uma microbiota, né? A gente tem uma população no nosso intestino que muitas vezes não está adequada, principalmente aquelas pessoas que têm mais gases. Sabe aquelas, quando a gente acorda com a barriga bem sequinha e no final Estufado. do dia ela está inchada? Né? Aham. Ou a gente tem mais gases no final do dia, então é uma pessoa que sim, tem um grau de desbiose maior. E aí, esse xilol, esses outros adoçantes, eles podem promover e aumentar esse grau de desbiose, favorecendo um aumento de bactérias gram-negativas, que se a gente for pensar que essa descompensação lá no nosso intestino diminui a produção de hormônios do bem, como a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, diminui a produção de melatonina, que é da qualidade do sono, e a gente tiver isso criado como um distúrbio, ele vai atrapalhar, sim, no processo de emagrecimento. Porque se eu tenho menos serotonina circulante, eu tenho menos sensação de bem-estar, eu tenho mais compulsão. Uhum. Fora a questão do inchaço, que a gente fica realmente Do inchado. desconfortável, né, com a barriga inchada. Então, o ideal, gente, é a gente aprender a usar os alimentos e não precisar adoçar com De nada, adoção. né? Deixa eu finalizar, Lu. É só porque eu estava falando o seguinte: ninguém precisa mudar De uma hora para de outra. A mudar Exato. para Z, da água para o vinho. Né? Não Então, tem nem vamos jeito. aos poucos, vamos criando estratégias, porque isso é possível de ser feito. Né? Então, quem usa 2 sachês de adoçante vai passar a usar 1,5. Daqui a um tempo, vai usar um só. A gente vai limpando as papilas gustativas. O problema desse adoçante, as papilas gustativas, elas têm uns formatinhos, assim, meio altinhos. E aí, na hora que você usa muito adoçante, você vai alisando elas. Elas vão perdendo aquela sensibilidade. Então, quanto mais você usa, mais elas vão te pedir para você usar. E você vai ficando viciado. Cada vez você vai colocando mais e mais e mais. A gente tem que começar a parar, pôr o pé no freio, começar a limpar essas papilas gustativas. Água com limão é excelente para limpar. E a gente começar aí
modificando. Usar alimento ácido e alimento amargo é muito bom para fazer essa limpeza nas papilas gustativas e a gente ficar mais pronto, sabe? Para poder fazer esse treinamento para diminuir tanto açúcar quanto adoçante. Vai lá, Beleza. Lu, próximo Vambora. alimento sabotador. O próximo é a torrada Nutri. Eu não posso comer pão, mas eu posso comer torrada zero. Aquela que tem lá no supermercado escrito torrada zero. Ai, que alegria, que alegria. Outro erro que a gente comete, a gente vai atrás de novo do rótulo, do zero, e nem lê o que está lá naquela letrinha pequenininha, né, Ju? Que é o que importa mesmo. Para falar a verdade, eu nem olho aquela tabelinha com os números, eu vou direto no ingrediente que está lá minúsculo, que a gente não vê. E os 3 primeiros são os mais importantes, eu já aprendi isso. Tem uma nutricionista excelente que me ensinou. Os 3 primeiros são os mais importantes. Então, se tem aqueles nomes que a gente não entende, não adianta, sabe? Não adianta a gente estar comprando gato por lebre mesmo. Foge dele. Foge, além de gastar muito mais dinheiro, torrada zero é caro demais, né? Os alimentos zero aí, eles têm esse glamour e por isso são mais caros. A gente não precisa de gastar dinheiro com isso. Eu nem vou me estender na explicação da torrada zero, porque ela, gente, é prima do biscoito creme cracker. Ela é prima. É a mesma coisa. Prima irmã. Ela não é zero. Ela não é zero. Ela tem farinha de trigo. E a farinha de trigo, ela vira açúcar no sangue. O açúcar em excesso vira gordura. Quando a gente aprende, é só isso que eu falei, eu não sei se vocês me escutaram. Quando a gente aprende, a gente nunca mais compra torrada, zero. A gente nunca mais compra creme cracker. A gente nunca mais compra biscoito água e sal. Porque é tudo farinha, e é farinha mesmo, do mesmo saco. Olha, o próximo alimento são os chás prontos. Quantas vezes eu fui enganada, a gente comprava aquele chá verde. Chá verde seca a barriga, pronto, ali geladinho na hora, né? Ai, que delícia! Gente, o tanto de açúcar escondido que tinha ali e eu não sabia. Esses chás prontos, né, Júnia? São uma grande pegadinha. A gente acha, eu né, sou super natureba. Não tomo mais refrigerante. Eu agora tomo chá pronto, aqueles chás maravilhosos. O chá que a gente deve tomar é o chá da erva. Né? O chá puro, não é o chá de como é que fala? De garrafinha ali pronto, fácil. Ali tem um monte, é igual o suco, né? De caixinha, Ju. A gente não imagina. Exatamente. Aí eu vou falar como se fosse um outro primo do refrigerante, né? Porque o chá é super bem-vindo, né? O chá verde, o chá de camomila, o chá de capim-cidreiro, o chá de hortelã, chá de hibisco, chá de verde da parte branca do chá verde. Eles têm fitoativos, eles têm compostos que eles fazem sinalizações que são extremamente importantes para o processo do emagrecimento, né? Para a gente poder emagrecer de uma forma mais otimizada. O próximo são os cereais matinais. Ave Maria! Aqueles que tem na capa assim uma mulher maravilhosa. Ave Maria. Com uma fita métrica enrolada, promete secar a barriga, promete o intestino funcionar. Gente, eu comprava e estocava. Aquilo ali, gente, aquilo ali é uma maravilha, aquilo ali eu posso. E aí fica igual aquele amendoim, né? Que você come fora da porção. Falta eu falar do último alimento, que é a fruta seca, que é o mesmo problema das castanhas, né? Eu compro aquele pacotão e sai comendo, né? E, na verdade, fruta seca nada mais é que a fruta sem água, né? Só que ela é calórica do mesmo jeito e a gente acaba comendo o dobro, né? Muito mais. Vamos fazer um comparativo da banana, por exemplo. Então, vamos supor que eu vou comer uma banana no lanche. Se eu for comer uma banana desidratada, imagina, ela é muito menorzinha. Facilmente a gente come 3, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas frutas desidratadas, porque elas são muito deliciosas. A única coisa que eles fazem é pegar a fruta e tirar a água da fruta. Então, todos os outros ingredientes que estão lá, eles permanecem lá. Como ele fica com um volume menor, a gente, até pelo nosso subconsciente, vê aquele pedacinho assim, nós falamos, esse pedacinho eu posso comer. Só que esse pedacinho, na verdade, era um pedação antes de desidratar.
Olha só, Sim. a gente falou de 9 alimentos hoje. A dica que a gente tem para dar aqui, né, é você aproveitar essas oportunidades. Olha quanta coisa você vai poder fazer diferente a partir de hoje, depois dessas oportunidades aqui, desse clarão que veio aqui para vocês, que são informações que parecem bobas, né, pequenas, mas a dica é: perca o seu tempo lendo rótulo. Fique atento às quantidades, gente. Não peque por isso, sabe? Seja atento, porque é a sua vida, é o seu corpo. Um super beijo. É uma alegria poder estar dividindo essa história com vocês, principalmente para você que já cansou de fazer dieta, já tentou de tudo. O negócio, gente, não é sofrimento. É qualidade, é estilo de vida, saúde. E o corpo que a gente quer vem de brinde. Super beijo!